Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou professora da rede, estou como formadora aqui na IFAP, sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, estou usando uma camiseta marrom, uma calça jeans e um tênis branco. Em tela para vocês, nós temos os objetivos do nosso planejamento de aula, que são conduzir a aula Teleporte Pato, parte 2, e a gente vai fazer, então, um protótipo de rádio comunicador com o microbit e materiais simples. Vamos fazer também, ensinar a programação com blocos de rádio, e aí a gente vai fazer, então, a comunicação entre plaquinhas do microbit, e estimular o trabalho em equipe e a criatividade, trabalhando, então, metodologias ativas na sua aula, professor. Trabalhando com experimentação e trabalhando também a relação entre comunicação sem fio. Essa, então, é a capa do nosso material digital, sextos e sétimos anos, é o Teleporte Pato, parte 2, programando nossos patos, são as aulas 13 e 14 do material digital. Temos também um recorte do escopo sequência. O escopo sequência, professor, é o nosso documento orientador e nele nós encontraremos, então, habilidades e objetivos para o desenvolvimento do nosso planejamento de aula. Aqui também nós temos os conteúdos e os objetivos do material digital dessas aulas. Nós vamos trabalhar nos conteúdos ícones e comunicação entre placas. E nos objetivos a gente vai falar sobre a construção e programação do Teleporte Pato, ok? Então, professor, pega o seu material e te encontro no próximo vídeo. Voltamos então, professores, para o foco na aula. E neste material digital agora, a gente vai falar a respeito do quê? Daquilo que nós vimos nas aulas anteriores, na parte 1, que falamos sobre o rádio e a história do rádio, ok? Então, a gente vai dar aí uma revisada com os estudantes, falando a respeito, então, do tempo do rádio. A gente falou ali, a gente fez uma linha do tempo sobre o rádio, sobre a história do rádio, como ele se concretizou aqui no nosso país, que teve uma lei que permitiu propagandas no rádio, a gente fez toda aquela contextualização do rádio com os estudantes. Nós vamos falar também sobre o sensor de rádio da plaquinha do microbit. E a gente também vai falar sobre aplicações da comunicação. Então, a gente fez um apanhado ali com os estudantes, falou muito a respeito dessa contextualização aí da história do rádio, de como ele foi formado, então, na nossa sociedade, como ele é muito importante para a nossa comunicação. Então, a gente faz essa retomada na primeira parte do material, para que os estudantes ali relembrem o que eles fizeram nas primeiras aulas, ok? E aí, professor, a gente vai ter os materiais e a gente tem também uma questão de segurança na hora que a gente está fazendo ali as nossas aulas. Então, como dica eu trago para vocês, use os vídeos e projete vídeos semelhantes. Para quê? Para a gente desenvolver ali a criatividade dos estudantes. O material digital, ele traz um vídeo como sugestão do protótipo que vocês vão trabalhar com seus estudantes na sala de aula. E aí, é o momento de você deixar o estudante desenvolver a sua criatividade. Fazendo como? Promova um brainstorm. Para quê? Para que eles visualizem e tenham ali a sua criatividade aguçada, para que eles façam variações autorais dos protótipos, né? O material digital, ele traz um modelo, só que os estudantes, eles são livres para fazer. Então, ele trabalhar a autonomia do estudante na sala de aula, ok, professor? Aqui a gente sempre dá dicas do quê? Separe a turma por grupos e cada grupo aqui faz um protótipo diferente, trabalhando aí a rotação por estação. Então, a gente pode até desenvolver depois pela escola uma exposição ali dos protótipos para as outras salas visualizarem o que está acontecendo na sua aula, ok? Nós temos também aqui como dica, tenha uma estação de corte e uso da cola quente. Isso aqui é importante, professor, para você ter ali um controle da turma, para que eles não se dispersem e também para que esses materiais, que é um pouquinho mais perigoso no uso, eles tenham um controle maior ali nessa aula. Porque os estudantes, eles precisam de ter essa orientação para que eles não se machuquem, para que você não perca tempo com outras situações, ok? Lá, dos slides 8 e 9, a gente vai falar sobre a antena de rádio no microbit. E aí a gente vai trabalhar com os conceitos de transmissor e receptor. Então, você vai dizer para o seu estudante que a gente vai ter uma plaquinha que manda a mensagem e uma outra plaquinha que vai receber a mensagem. E aí, como atividade sugerida, eu trouxe para vocês aqui o telefone de barbante, né? Que é bem antiguinho, né, para os mais velhos aí, 40 a mais, vai lembrar disso, que a gente trabalhava lá na nossa infância, quando nós não tínhamos tanta tecnologia, quando a gente não tinha tanto computador, tanto celular para a gente brincava do telefone de barbante. Então, a gente pegava ali 2 copinhos, um pedaço de barbante, e fazia ali aquela ligação, né, com o barbante, então a gente conseguia ouvir o transmissor e o receptor.
Então, faça isso com seus estudantes para trabalhar esse conceito de transmissor e receptor. É uma atividade desplugada ali, que faz com que eles desenvolvam ali a sua comunicação, a sua criatividade com os outros estudantes. Trabalha ali a conversa, né, a ativa entre eles. E aí a gente vai ter o quê? O Lemove, ative todo o grupo. Nesse momento, você vai conseguir envolver a sua turma nessa atividade e conseguir, então, trabalhar esse conceito de transmissão e recepção da placa da microbit, ok? Nós teremos também, então, acesso à plataforma. Lá dos slides 10 e 11, a gente traz ali o acesso ao MakeCode. Neste momento, a gente sempre pede para vocês ter o login institucional do estudante. Por quê? A gente sempre fala que com o login institucional, a gente consegue salvar o projeto, e dessa forma, quando a gente for novamente reutilizar esse projeto em outros protótipos, a gente consegue resgatar os bloquinhos de programação. Então, tenha sempre o acesso com o login institucional, o @aluno_educacão, tá? Esse daqui é o da Microsoft que a gente usa para justamente acessar a plataforma do MakeCode. Tenha também, professores, uma lista dos logins dos estudantes, ou como a gente trouxe aqui, ó, uma etiqueta. Porque aí os estudantes, eles vão ter em mãos ali o seu acesso rapidamente. E essa etiqueta aqui, ela pode tanto ser usada para as suas aulas, no MakeCode, e também para outras aulas de outros professores da rede que utilizam plataformas que usam aí os e-mails da rede, ok? E lá no MakeCode a gente vai fazer, então, um novo projeto chamado, então, Teleporte Pato. Esse vai ser o nome do nosso projeto, tá? Fazendo isso, professor, a gente vai estimular, então, a criatividade dos nossos estudantes, a gente vai trabalhar ali a questão da colaboração. Você pode pôr um estudante monitor para estar auxiliando você neste momento. Pode ser que um ou outro estudante ainda tenha dificuldade no letramento digital, de acesso à plataforma, de utilização ali das teclas do teclado do computador, ou até do tablet mesmo. Então, tenha sempre um estudante para te auxiliar nesse momento. Ele vai ali andar pela sala e verificar qual grupo já conseguiu acessar, qual grupo ainda falta acessar. Então, essa parte é muito importante para você trabalhar, então, o aprendizado do estudante em trabalho em equipe, em colaboração, que é o que a gente sempre fala nas aulas de robótica, ok? E aí eu peço para vocês, então, fique com as atividades interativas e nós nos vemos no próximo vídeo. Voltamos então, professores, para a segunda parte desta aula. Nesta parte, nós falaremos então de programação e testes, lá dos slides 12 ao 16. Falaremos então sobre comunicação via rádio, vamos trabalhar aí o pensamento computacional, lógica de programação com os estudantes. A gente vai falar sobre recebimento de mensagem e envio, e a gente tem que reforçar aqui neste momento que, para acontecer, a gente tem que fazer a mesma programação via rádio. Então, a gente tem que estar o rádio na mesma frequência. Lembrando lá nas outras aulas, que a gente falou a respeito da baleia solitária, lembra? Que a gente falou que ela não tinha a mesma frequência das outras, então ela não conversava com as outras. Nesse momento você pode relembrar isso com seus estudantes e reforçar que para as plaquinhas se comunicarem, elas têm que ter a mesma frequência, certo, professores? Nós vamos trabalhar aqui com texto, com números, com ícones, e aí você pode trabalhar com a instrução por pares. Por quê? A gente coloca os estudantes ali, cada um vai monitorando a atividade do outro, então eles vão aprender com os acertos e com os erros dos seus companheiros, ok? Falo para você aqui ter cuidado com a case de pilha desde o início. Mais para frente eu vou reforçar isso com vocês, tá, professores? Neste momento aqui, a gente vai fazer, então, baixar a programação para a placa microbit, lá no slide 17. Nós temos ali todo um passo a passo para fazer essa programação, para colocar essa programação na plaquinha. Nós temos o passo a passo lá no nosso material digital, e aqui também eu trago para vocês um passo a passo, e é nesse momento que vocês têm que ter cuidado com o case de pilha. Por quê? Aqui está o case de pilha, professor. Esse case de pilha é uma fonte de energia para os nossos estudantes. Então, se você colocar o case de pilha junto com o USB lá no computador, é uma fonte duplicada de energia. Então, toma cuidado com a case de pilha neste projeto, ok? E ali a gente vai ter, então, conectar o microbit, verificar a conexão, baixar a programação, executar o programa e, por fim, não esqueça de desconectar a microbit, para a gente também aí não ter dano à nossa placa, ok? Continuando, eu trago para vocês uma sugestão de atividade gamificada com o Kahoot. Seria uma revisão. Você vai levar algumas perguntas para os estudantes, porque até aqui a gente já trabalhou diversos conceitos. A gente falou sobre rádio, a gente falou sobre como que o rádio funciona, ondas eletromagnéticas, a gente falou sobre como alguns animais se comunicam. Então, até aqui a gente falou bastante coisa, a gente trouxe bastante conceito com os estudantes. Então, é um momento ali de você fazer uma atividade de revisão com seus estudantes.
O Kahoot é uma boa ferramenta para isso, porque ele vai gamificar a sua aula e fazer com que ela fique muito mais interativa. E ali eu trouxe um passo a passo para vocês, se vocês quiserem seguir, preparar o Kahoot, configurar o modo de equipe, então organize ali a turma em equipe, conduzir por rodadas, para a aula ela não se expandir tanto e todos participarem, então deixa ali um tempinho para cada pergunta, usar alternativas sem o celular, então a gente pode usar ali algumas plaquinhas ou os próprios dedos dos estudantes, para a gente o quê? Revisar conceitos, reforçar conceitos chaves, e aí até esse momento a gente conseguir então chegar naquilo que a gente quer na nossa aula, que os estudantes eles aprendam, eles concretizem na sua mente esses conceitos que a gente vem trabalhando a respeito do rádio, de comunicação via rádio, da microbit, e de todo esse passo a passo que a gente fez até agora, ok? Dicas para o professor. Então, aqui, oferecer apoio aos estudantes que apresentam dificuldades para avançar nos desafios. A gente entende que tem estudantes ali que vão ter um pouco mais de dificuldades com outros. Então, se de repente você sentir essa necessidade de estar auxiliando ele, ótimo, professor. Ou de repente, como eu disse anteriormente, colocar um estudante monitor para estar ali auxiliando esse estudante que tem uma maior dificuldade. Metodologia, valorizar o protagonismo juvenil, em alinhamento às diretrizes da P. Então, a gente entende que o estudante ele faz parte desse processo, ele não é apenas um observador, ele vai estar ali junto com você, participando de toda essa concretização dessas aulas, ok? E o papel do professor? É atuar como mediador. Então, a gente vai ter ali o professor como um incentivador dos estudantes para eles descobrirem as próprias respostas, né? Dar resposta pronta não é ser mediador, né, professor? A gente tem que incentivar o estudante ali a buscar a resolução do problema. E finalidade, utilizar dicas como apoio sem retirar a autonomia dos estudantes, né? Como eu disse anteriormente, o estudante ele é protagonista. E aí o Rosenshaw ele vem trazendo prática independente, que é o quê? O professor oferece apoio inicial e, gradualmente, conduz os estudantes à prática autônoma. Quando ele percebe ali que os estudantes eles não precisam mais de ajuda, eles deixam os estudantes irem e fazerem o seu próprio jogo, ok? Aqui, como encerramento, a gente traz o diário de bordo, e o professor vai ter como processo do PDCA desenvolvido. E ali ele vai perceber o que ele fez de que deu certo, o que ele precisa, então, desenvolver para as próximas aulas, né, ajustar. A cultura maker ela é muito presente na robótica. Então, a gente trabalha ali com a sustentabilidade, com a colaboração, com a criatividade dos estudantes, com a escalabilidade. Então, todos os conceitos ali dos pilares da cultura maker, eles estão presentes nas aulas de robótica. Autoavaliação. Neste momento, como as etapas de montagem, programação e testes ajudaram a desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e sempre ter ali atenção aos detalhes, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser revisto, ok? Lembrando, professor, que este material, este passo a passo, tem no material digital. O material digital, então, vai trazer ali para você todo o passo a passo que você precisa para fazer a programação e dicas de como você vai, então, fazer o protótipo, ok? E, por fim, eu trouxe para vocês aqui um outro tipo de protótipo, tá? Aqui para vocês, ó, gostaria de mostrar. Eu utilizei aqui a impressão que apareceu para vocês. E essa impressão, eu utilizei aqui, ó, uma caixa de cereal apenas, que dá para fazer os dois protótipos, né? Então, eu colei aqui, imprimi e colei aqui no verso da caixa. Aí ficou desse jeito aqui, professores, ó. Tá? Aí aqui lembrando que a gente precisa fazer um recortezinho aqui, ó, para a gente estar colocando a plaquinha da microbit, ok? E aqui também a gente consegue colocar a case. Lá dentro a gente coloca a case, e aqui a gente consegue fazer com que ela fixe e fique bem bonitinho o nosso protótipo, ok? Então, ó, esse protótipo ele está aí no material que eu estou deixando para vocês. Tem o passo a passo de como fazer a impressão, tamanho e os cortes certinhos. É como um a mais. Tem um vídeo também para vocês, se vocês precisarem, ok, professores? Então, isso aqui é uma dica a mais para vocês, tá? Agradeço, então, pela sua participação até aqui. Fiquem com as suas formações e eu te espero, então, nas próximas formações do planejamento de aula.